Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando, quarta-feira. Ainda bem que o nosso tempo deu uma trégua, tá um sol maravilhoso, um clima super gostoso aqui em Porto Alegre. E por ser quarta-feiras, vamos ter nosso quadro Arquitetando Memórias, hoje trazendo uma cultura totalmente diferente para o programa. Vamos falar da Jordânia e de Israel. Vamos ter a companhia de um arquiteto super querido que recém voltou de lá e vai nos contar todos os detalhes da arquitetura e desses lugares maravilhosos. E aqui comigo no estúdio tá a Jaque, minha mãe maravilhosa. Oi, mãe. Tudo bom, minha querida? Tudo boa bem, tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nossa convidada também muito especial é a arquiteta Patrícia Brock. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda aqui no estúdio pela primeira vez, né, Patrícia? Boa. A Patrícia fez um ambiente super maravilhoso na Mostra Morar Mais, que inclusive está na sua última semana. E a gente não podia perder a oportunidade de trazer ela aqui para conversar um pouquinho sobre o espaço dela. Tu sabe o nome bem certinho, né, Jaque? Suíte Leme, né? Suíte Leme. Que é um ambiente muito importante, gente, né? Que visa toda essa questão da acessibilidade, né, Patrícia? Isso. Então, assim, ó, vamos começar pelo teu conceito, quantos metros quadrados tem teu ambiente? O ambiente, ele tem 25 metros quadrados, né? E o conceito era, principalmente, fazer um ambiente que fosse bem aconchegante, acolhedor, né? E que trouxesse mais um ar humano para dentro do quarto, né? Sim. Perdendo um pouco aquele ar mais hospitalar que normalmente tem em quartos acessíveis, né? Então essa era a principal motivação, assim, fazer um quarto que realmente fosse bacana, aconchegante, mas que não tivesse quarto de hospital, né? Tu sabe que isso é um grande viés importante que as pessoas estão se despertando para isso, né? Então, deixar o celular realmente que tu consiga 100% utilizá-lo, que fique bacana, que fique funcional, seja para quem for, né? Específico para quem tem algum tipo de problema, enfim. E os hospitais já estão tendo essa visão, né? Sim, eles estão ficando um pouco mais humanizados. Então, né? assim, ó, quando tu diz essa frase, assim, viu que coisa boa que as coisas também estão alterando, né? Os hospitais já não estão tendo aquela cara. Claro que não vamos generalizar. Isso aí eu acho que aqui para nós é uma questão assim que está iniciando. Sim. Mas que bom que já está tendo essa preocupação. Acho que tem um processo bem longo ainda, né? Ainda tem. Mas eu acho bacana, assim, trazer isso em voga, assim, né? Botar isso em pauta, porque realmente são poucas pessoas que realmente olham para esse público, né? Então, fazer ambientes que eles se sintam acolhidos, né? Onde a própria arquitetura auxilia na reabilitação deles, né? Eu acho que isso é o bacana, né? Eu acho que isso ajuda eles, né? Mostrar que eles são pessoas normais, eles só têm uma situação um pouco diferente da gente, né? E como isso atinge pontualmente na parte psíquica, né? Exato. Então, tipo assim, não é aquela dificuldade, meu Deus, eu não consigo pegar alguma coisa, entende? Então, tu ter tudo à tua mão, tu ter circulações, tu poder ter autonomia, eu acho que é isso, né? Autonomia e também a pessoa saber que ela pode fazer, né? Não é porque ela tem alguma deficiência ou ela tem que estar de cadeira de rodas por algum motivo, né? Sim. Então, ela também mostrar pra ela que ela também pode fazer. Exato. Isso é normal, como todo mundo, né? Exato. É dia a dia, né? Dia a dia, exatamente. Dia a dia. E tu tem homenageados neste teu ambiente. Conta um pouquinho pra nós. Na verdade, a minha grande inspiração para fazer esse espaço foi numa vivência pessoal, né? Onde meu pai foi cadeirante durante 15 anos. 15 anos. 15 anos, né? Então, quando eu tinha 10 anos, ele se acidentou e ficou paraplégico, né? Então, ele já faleceu. E como eu gostaria de realmente ter um cadeirante usando o espaço, eu homenageei também a LEME, né? Que é a Associação de Lesados Medulares do Rio Grande do Sul, onde meu pai foi um dos fundadores dela. Olha Ai, só. que legal! Então, os meninos da LEME, como eu chamo, eles se prontificaram na hora em participar, adoraram a ideia e abraçaram a causa. Então, eu realmente fiz um ambiente usual, realmente, que eles pudessem, né, participar junto, né? Claro. Então, E uma coisa bacana. assim que tem que ser enaltecido e bater palmas é realmente para a mostra que não adiantava você chegar só no teu ambiente Exato. e ele tá todo funcional, né, circulando perfeito. Não, a mostra teve esse olhar
E ela fez acessibilidade 100%, né? Fez. Quando eu trouxe o tema para eles, né? Eu disse que eu me prontificava em fazer, que para mim era uma coisa importante também fazer, trazer esse tema em voga. Mas que eu precisava realmente que a mostra também abraçasse a causa, né? Claro, com certeza. E de todo o coração eles realmente abraçaram e foram incansáveis para conseguir realmente fazer a mostra totalmente acessível para cadeirantes. E é né? isso que torna ela realmente um diferencial perante outras mostras de arquitetura que às vezes não tem acessibilidade que é tão importante, É verdade. necessária, porque todo mundo tem o direito de ir lá visitar, né? Exato. Então, tem situações também que as pessoas não querem passar por algumas por situações, constrangimentos, por constrangimentos, né? por não ter essa acessibilidade, né? Então, é uma nota 10 aí para morar em Não, realmente, tem muitos cadeirantes que evitam sair de casa justamente porque eles já sabem de todos os Sim. empecilhos, né? Às vezes um degrauzinho de 5 centímetros para eles Sim, é uma já não barreira basta, gigante, já né? não basta no meio urbano já ter essas Exatamente. dificuldades. Por que não a gente facilitar um pouco nessas mostras para trazer um passeio também diferente para eles, né? Isso é Exato. importante. Tá, e voltando então agora especificamente para o teu ambiente. Sim. Né? Tu colocaste, explica o teu mobiliário, depois a gente vai ver algumas fotos, mas como é que tu pensou esse espaço? Então, como a minha premissa era não ter barras de segurança, né, barras de apoio, que são aquelas metálicas com muita cara de hospital. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu baixei o nível da cama e do sofá, né, que no meu ambiente tem uma bay window, né? Sim. Então, esses dois, eu baixei o nível, eles estão na medida de 46, 48, que é a altura de uma cadeira. Perfeito. Né? Então, o cadeirante, ele consegue sair da sua cadeira de rodas e ir para a cama sem nenhuma barreira, sem nenhum degrau para precisar se jogar para cima, né? Então, essas foram coisas assim bem importantes, né? E até no momento de escolher a cama, né, foi um item bem pensado, assim, porque realmente eu queria, precisava de um box, né, para cama, um apoio. E como eu ia fazer, porque hoje em dia os boxes todos têm 30 centímetros de altura. Sim. Para mais, né? Então eu disse, caramba, como eu vou fazer isso, né? Porque eu preciso. Então o que a gente acabou fazendo foi, junto com a marcenaria, fazer uma base, né? Toda projetada, que tivesse no máximo 17 centímetros de altura, né? Porque só o colchão já tinha 36, né? Então foram essas adaptações que a gente teve que fazer realmente para que trouxesse toda a autonomia para dentro do quarto. Para tu ver, tu encontraste uma dificuldade. Então, assim, ó, fica muito a dica aí, né, para as empresas que têm a parte de industrialização desses colchões, que eles deveriam ter nos seus catálogos também essas já opções, camas, né? mais baixas. Aí foi interessante, assim, porque até eles me sugeriram, já que é para para essa situação específica, utiliza o colchão que ele é articulado. Eu disse, show de bola, mas quanto que tem de altura? Tinha 65 a 70. Imagina. Nossa, Aí eu disse, daí já foge totalmente, não tem, eu não né? consigo usar ele, sabe? Seria maravilhoso, mas realmente não tem como, é muito alto, né? Então, eu fico imaginando, porque daí ele precisa de alguém para ajudá-lo a subir para a cama. E a autonomia. Né? E perde a autonomia dentro do quarto. Com certeza. Né? Então, não era essa a intenção. Então, foram itens que a gente foi tendo cuidado. Então, tu já teve esse desafio da cama. O sofá, tu já conseguiste. Como é que tu fez o sofá? Tu também? Ele não existia, na verdade, era só um vazio ali, era uma janela, né? Então, a gente fez uma base, uma estrutura de alvenaria, já na altura correta. Né, que a gente gostaria de ter. E botamos a almofada, né, como a gente gostaria. E outra coisa que a gente também alterou foi o peitoril da janela. Porque como é uma casa antiga, o peitoril era bem alto, era 1,12, né? Então era muito alto e impedia a visão do cadeirante para a rua. Claro, né? tu já teve então esse cuidado foi mais também. uma coisa que a gente alterou também, nós diminuímos ao máximo o peitoril da janela. Que legal. Né? Para que ele realmente conseguisse visualizar a rua, né? Perfeito. Que tem uma visual bem bacana ali do quarto, então a gente queria realmente que ele pudesse enxergar para fora, né? Vamos aproveitar então e mostrar essas fotos para vocês verem realmente todos os detalhes, tudo que foi pensado, né, Patrícia? Essa parede é linda. Maravilhosa. Tu deixou ela bem de tijolo mesmo, né? Sim. Quando eu cheguei na casa, eu fui fazer os primeiros dias, assim, eles tinham acabado de cortar a porta de acesso, né, para o meu ambiente. E eu vi que era tijolo maciço, na hora eu disse, vamos deixar. Quando eu comecei a descascar a parede, eu percebi que tinham marcas nos tijolos. E daí foi que eu descobri que essa parede é a original da casa, da década de 40. Porque tem a marca da Olaria Progresso, que foi quem fez os tijolos na época. Imagina. É super antigo, né? Então foi bem bacana, assim.
Vamos comentando um pouquinho das cores que tu escolheu também. Uma coisa que a gente optou por usar bastante foi os verdes, né? Sim, a vegetação, né? Para humanizar bastante o ambiente, né? E deixar um ar bem acolhedor, né? Muito bem. E por que esse azul? Porque esse azul ele é bem chamativo, né? Ele é bem forte, bem marcante, né? O azul traz a tranquilidade para dentro do quarto, né? Então, junto com a vegetação, o resultado, eu acho que foi quase um oásis para dentro do quarto, né? Então, ficou uma coisa super aconchegante esse azul. E o parquê do chão, você... O parquê era existente. Já era existente. Era existente, a gente deixou. Que legal. Restauramos ele, né? Tentamos manter a maior identidade da casa possível, né? Deixando a história também ali presente. Que é uma casa tão antiga, bacana, né? Também bacana. Preservar algumas coisas, claro, né? Exato. Ali tu também tem uma mesinha de apoio, se ele quer tomar alguma coisa, apoiar. Isso né, é bem ali. importante, assim, para o cadeirante ter uma mesinha que seja robusta ao lado dele, né? Sim. Para que ele possa se apoiar, né, também. Então, é um outro braço, né, que ele também teria. Aí tu colocaste umas barras. Isso, as barras de apoio, na verdade, é para fazer uma alusão à forma convencional que as pessoas enxergam, né, a deficiência, mas tendo um novo uso para as barras, né, onde elas poderiam ser suporte de roupas, né, outras coisas, e também para fazer exercícios, né. Muito legal. Ó, agora Olha, a gente lindo, consegue ver o total. Exatamente. E ele me conta um pouquinho daquela corda ali suspensa. Sim. Virou uma luminária. Não, ele na verdade é um triângulo de transição. Ele auxilia o cadeirante a entrar e sair da cama. Legal. Eu pensei que era isso Ele é mesmo. bem bacana. Na verdade, foi uma referência que a gente buscou no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Que legal. Meu pai foi diversas vezes para lá, né? E no Sara, todas as macas, elas têm um aro que vai dos pés à cabeça. Com esse triângulo no meio que auxilia as enfermeiras não têm que estar toda hora com os cadeirantes para movimentar eles, né? Então auxilia bastante. Então foi uma referência que a gente trouxe e botamos também no projeto, Sim, que auxilia que bastante. é super importante, né? Exato. E aí lá no fundo, então, é a janela rebaixada. Isso, é a bay window. E uma coisa que a gente teve o cuidado de fazer também é fazer uma persiana que fosse motorizada. Né? Porque facilitaria bastante porque o pro acesso já ia... Exatamente, Claro, ele já estava impedido pelo acesso, né? Que ele não ia conseguir chegar próximo das persianas, então a gente já fez ela motorizada, facilitando para ele. Perfeito. Que legal. E também tu teve bastante uso da madeira, né, Patrícia? Sim, eu acho que a madeira ela traz um ar mais aconchegante para dentro do ambiente, né? Ele deixa ele bem caloroso. E ficou um tom bem mais claro, né? Suave, ficou bacana, Ficou bem suave. bem agradável. E a gente trouxe também para dentro do quarto a lareira, né? Que é um item também que aquece, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem bastante esse friozinho, né? Não, olha, ótima escolha, vamos dizer. Muito Tem bem. iluminação também embaixo da cama? Tem. Daí, como a gente projetou a base, então a gente pôde usar esse artifício, né? Então, Sim. foi uma das coisas que a gente fez. Essa mesinha, ela, na verdade, foi um projeto meu, foi um desenho meu, juntamente com a marcenaria, né? Onde eu queria uma mesa de apoio que realmente fosse útil, né? Então, ela foi inspirada numa mesa hospitalar, né? Só que o mesmo uso, porém um design um pouco diferente. mais bacana. E ela também bacana. pode se mexer, né? Ela tem Ela é rodinhas. totalmente volante, ela sai da cama, né? Então, ela pode Isso é ótimo ser usada também. até em outro ambiente, Sim, tranquilamente. com certeza. Né? A gente teve algumas peças que são volantes, assim, né? Que então podem ser retiradas também para não ficar impedindo o cadeirante de circular dentro do quarto, Sim. né? E tu teve que pensar muito na questão do layout para ter esse movimento que cadeira de rodas tem já um tamanho específico, Sim, né? as circulações, os giros, né? que tu tem que estar 1,5 m, né, Patrícia? Sim, isso. Na verdade, quando Tudo eu fui considerado. escolher o ambiente mesmo, já tentei escolher um ambiente que fosse maior. Sim. Né? Ele já tivesse uma dimensão um pouco maior que os outros, justamente por isso, porque ele tem a necessidade de ter um percurso um pouco mais alongado, né? Então, essa já foi a escolha de inicial, assim, né? E também ter a liberdade, né? De tu não ficar parado, meu Deus, e agora pra onde vou, né? Sim, ou ter que ir de frente, voltar de ré, porque não consegue fazer a volta, né? Não, realmente o espaço ficou bem amplo, né? Que é bem importante. E essa persiana ela é em madeira?
Ela é madeira. Com as fitas, né? Ficou bem bacana. Na verdade, a escolha inicial foi da persiana, porque a persiana tem um leque menor de cores, de madeira. E depois a gente partiu para a cor da marcenaria. Mas ficou mesmo. super bonito, porque ele fez uma combinação. Com assim, certeza, com ainda o mais resto. que ela buscou a madeira em outros itens, né? Sim, sim. E dentro do teu armário, não sei, já passou algumas fotos ali. Tu colocaste aquele tubo que Sim, o varão, o varão, né? retrátil. Que desce e fica mais acessível. Isso. Na verdade, como a proposta é para um quarto de um casal, né? Então, no ambiente, a gente fez um roupeiro que fosse com as medidas padrões, né? Certo. Então, para uma pessoa que caminha, né, consegue ficar de pé, e a outra que é acessível para um cadeirante, né? Para mostrar que as duas pessoas podem conversar e viver no mesmo ambiente. Sim, que legal. Né? Que Perfeito. pode ficar harmônico Claro. a vivência dessas duas pessoas. Com certeza. Muito bem. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai continuar conversando com a Patrícia. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje, lembrando vocês que estamos ao vivo também pelo YouTube, lá no Twitter, no Instagram e também lá pelo Facebook, porque a RDC é super digital, né? Em todas as plataformas vocês podem nos assistir ao vivo. Lembrando também que no Facebook fica salvo todos os nossos programas, então vocês podem fazer a maratona de segunda temporada de Arquitetura e Design, porque tem muito conteúdo super interessante para vocês. Eu e a Jaque estamos aqui com a arquiteta Patrícia Brock. A gente conheceu um pouquinho mais do projeto dela, do conceito, lá da Mostra Morar Mais. A gente já tinha visitado e gostado muito, né, Jaque? Bacana. Porque chamou essa atenção. Bastante atenção. Atenção voltado para a acessibilidade, muito bacana. Mas agora eu queria saber um pouquinho da trajetória e a carreira de Patrícia Brock. Conta um pouquinho para nós, como é que surgiu essa vontade de ir para arquitetura? Sim. Na verdade, eu venho de uma família já de pessoas que trabalham com as artes, né? Minha mãe e minha avó são formadas em Belas Artes. Ai, que legal. Né? Então, foi um meio que eu encontrei também de ir para essa área, né? Que Se inspirou que ali. me saciava, né? Minha vontade pela arte. Então, foi buscando isso também. Então, eu não tinha muito... Quando fui pensar a faculdade, eu já não tinha muita opção. Era arquitetura, ponto. Né? Já então, estava super bem direcionado. Era direcionado. isso, pronto. Não existe outra opção. Então, é uma coisa que sempre me motivou, assim, sempre tenho uma paixão gigante pela arquitetura, né? Então, na verdade, eu já sou formada desde 2011, né? Eu já tenho uma estradinha aí. E sempre gostei, assim, mais dessa parte de interiores, né? O que me motiva mais, assim. Já trabalhei com diversas áreas, já passei por muitos escritórios já, que me fizeram crescer bastante, né? E hoje eu descobri, assim, várias coisas que me agradam mais, que me motivam mais a fazer, né? E uma delas é eu conseguir perceber que o que eu quero mesmo é levar mais significado para a casa das pessoas, né? Tornar a casa delas mais humana, né? Dar realmente... fazer com que elas se sintam em casa, né? Legal, não ser isso só aí. uma caixa branca, Sim. né? Só uma reforma, Só mais uma reforma, não, né? ou até para nós, assim, arquitetos, simplesmente fazer mais um projeto. Tem que né? imprimir sempre a personalidade, né? E um Patrícia? A propósito, gente não- né? E fazer com que o cliente se sinta pertencente àquele espaço, né? Que não seja a minha casa, mas sim a do cliente. Sim, né? muito Então bem. seja dele, né? Que tenha valores para ele, que tenham Claro. peças que tenham significado para ele. Porque, na verdade, é o cliente que vai passar mais tempo na sua casa, né? Então, o cliente Exatamente. realmente tem que ter essa afinidade não só com o projeto, Com a sua mas sim morada, com a né? sua morada, É. exato. Exato. Não E, tem Patrícia, como tu já escapar. tinha participado de alguma outra mostra? Porque a Morar Mais é a primeira edição aqui em Porto Alegre, né? Isso, é a primeira edição. Na verdade, eu já tinha pensado em participar de várias outras mostras, mas eu não conseguia me sentir à vontade nelas. Eu não me sentia... Não era bem aquilo que eu estava imaginando. Sim. Então, por isso, eu acabei não participando das demais. Eu já tinha visitado a Morar Mais no Rio de Janeiro, né? Então, eu já sabia como é que era o conceito. Quando eu descobri que ela vinha pra cá, eu disse, opa, vamos conversar. Boa. Agora é a hora. Né? Então, foi por isso, assim, eu me motivei, fui conversar com o Marcelo e com a Natália, né? Então, adorei os dois, não conhecia Sim, eles amores também. São queridos. Uhum. Então, foi, assim, uma paixão à primeira vista, assim, quando eu comecei a conhecer mais profundamente a mostra, assim, sabe? Que é uma proposta diferente, É bem né? diferente. Tem uns viés diferenciados também, de sustentabilidade, do it yourself, ali que é pra tu pôr a mão na massa, tem exatamente. várias coisinhas diferentes, E também a pessoa que visita, né, tem aquela tabela, tipo assim, tô interessada, então tu já faz a reserva, né,
né? Olha, isso aqui é algo que eu consigo colocar no meu ambiente, né? Então, acho que tem um viés diferente ali, né? Com esse aplicativo e com as tabelas. É uma amostra bem mais real, assim, mais vida real, né? Certo. Onde as pessoas realmente podem se imaginar naquele espaço e dizer, olha, eu posso fazer isso na minha casa, eu consigo, sabe? Não é uma coisa muito ilusória, assim, ou só porque é uma amostra de decoração, né? Gente, vamos mostrar alguns dos outros projetos que a Patrícia trouxe, várias imagens pra gente falar sobre. Nos conta um pouquinho, então, como é que foi este projeto, quais foram as demandas dos clientes, né? Na verdade, esse projeto foi quando, digamos, me caiu a ficha que eu poderia voltar a trabalhar com acessibilidade, né? Porque esse ambiente era uma residência de uma senhora de idade, onde os filhos estavam preocupados que ela não tinha mais mobilidade dentro de casa, porque ela estava, né, chegando numa situação crítica já, né? Então, ela ia precisar usar cadeira de rodas e tudo. Então, eles me chamaram para a gente fazer uma reforma no ambiente. Que legal. Né? Então, teve vários também preocupações com relação a isso, né? E adaptar perante as necessidades dela também, né? Exato. Que isso, querendo ou não, se tu já mora em um local por muito tempo e no decorrer do tempo tu tem a necessidade de ter uma cadeira de rodas ou acontece alguma coisa, tu tem que adaptar o ambiente. Exato. Não tem como, né? Exato. E o que aconteceu também é, tipo, ela teve uma situação que ela tem os remedinhos dela, né? Então, a gente já fez do lado onde ela gostaria de sentar, no banco ali, então ela já tinha uma gavetinha tudo à disposição dela, os remédios dela, então como ela gostaria de ter, então foi bem bacana. Aqui é outro projeto, então. Isso já é bem diferente, é a proposta por um empresário, né, e que morava no Rio de Janeiro, estava se mudando para Porto Alegre, né, uma cobertura na Nilo Peçanha. Então a gente fez toda uma modificação, foi uma grande reforma. E o resultado ficou bem bacana. E tem bastante luminosidade de fora, tem né? bastante luminosidade. Ele tem também o verde, né? Que a gente gosta bastante de trabalhar. Então, a gente trouxe bastante esse verde, já que ele tinha uma sacadinha. Então, era bem bacana, assim. Ficou uma proposta bem legal. E, na verdade, a gente inverteu tudo, né? Porque o dormitório antes era embaixo, que é um duplex, né? Então, antes o dormitório era embaixo, a gente transferiu, fez toda a área social embaixo e o dormitório mais reservado em cima, né? Então, foi uma proposta bem bacana também. E essa mistura da madeira escura com o claro para dar uma equilibrada. Exatamente, para também trazer o aconchego, né? Se a gente trabalhasse tudo com itens muito claros, né? Não ia dar um ar gostoso dentro do ambiente, né? Então, a gente tentou trabalhar com fazer esse contraponto, né? E uma pergunta, Patrícia, tu tinha uma planta nas tuas mãos, tu tinha a própria visita tua no apartamento. Como é que foi essa visualização, né, de querer trocar o dormitório para cima, né? Foi algo de um pedido já do cliente ou tu vislumbrou que era possível fazer isso? Na verdade, a gente fez algumas propostas, né? E dentre elas estava essa situação de trazer ele para cima, né? Que foi uma coisa que me incomodou muito, porque o quarto era muito pequenininho embaixo, né? Eu disse, gente, o apartamento é tão bonito, né? É grande, né? E por que não fazer isso diferente, fazer um ambiente mais aconchegante para ele em cima, né? Por que eu fiz essa pergunta? Para as pessoas entenderem o quão é importante ter um profissional que tem visões diferentes do espaço, né? Foi justamente esse meu objetivo para ouvir de ti. Exato. Claro, eu dei a possibilidade para ele, né? Eu disse, olha, tu pode deixar o quarto embaixo, vai acontecer isso, isso e isso. Mostrei como ficaria, né? Nossa. E mostrei a outra opção. Ele disse, nossa, sem comparação. Mas então, é isso que é legal. As pessoas, o arquiteto ou designer, ele tem essa potencialidade, né? Essa visão que pode colocar diferentemente para o seu cliente, né? Isso é importante. E aqui já é outro projeto, Patrícia? Não, esse mesmo projeto, desse loft, mesmo? que daí ficou bem o espaço da cama ali dele, né? E o ambiente que o quarto era embaixo era menor o quarto, bem então? menor, bem menor. Cabia tipo uma cama de casal, assim, essa é uma queen. Sim, nossa. Então ficou bem diferente, assim. Foi uma escolha muito consciente, então. Tá boa, boa escolha. Esse já é um quartinho de bebê, né? A menina ela bem pitoquinha, acho que ela tem 1 aninho, né? Então ainda está em projeto, eles ainda estão executando. Então foi bem bacana. E aí esse modelo de cama é justamente para os pais não terem que trocar toda hora, né? Porque como a criança cresce muito rápido. Exatamente.
Eles já queriam, como eles sabiam que eles iam demorar um pouquinho para executar, né? Sim. Então a gente já preveu tirando o berço, Sim. né? E já botando uma caminha. E como ela tem uma irmãzinha que é sim. do outro relacionamento, então a gente já botou uma bicama para que quando ela viesse, legal. ela já teria a caminha dela também. Isso aí, ótimo. Essa é a sala de estar desse mesmo quartinho, né? Do restante do apartamento. E por que um balanço no meio da sala? Era um desejo da cliente. Ela amava esse balanço e ela queria muito ter o balanço. Não, e ficou um clima bem legal, né? Ficou. É um descontraído que tu pode ir ali relaxar, mas ao mesmo tempo é uma coisa bem elegante. Ficou né? bem bacana. Também ficou integrado, né? Toda a Sim. cozinha com a sala. Então ficou um espaço bem interessante. E tenho certeza que muita gente, é o primeiro lugar que senta é ali. No balanço. É óbvio, eu faria isso com certeza, né, gente? E essa casa não tinha uma metragem muito grande também. Então foi bem interessante, assim, trabalhar com isso. E tu teve que mudar alguma coisa também de circulação nesse? Não, esse a gente não precisou. Eles já estavam com previamente tudo já estabelecido, assim. Esse é mais uma vista daquele quartinho. Bem legal. E aquilo ali é papel de parede ou é pintura? Papel de parede. A gente escolheu um papel de parede para combinar, que ela queria uma coisa bem suave, né? E ali, em vez de legal. trocador, a gente fez módulos de madeira que, com o passar do tempo, a criança podia tirar aquilo, Sim. né, e fazer, montar legal. diferente, né, de acordo com que ela fosse crescendo, né? Sim, fica uma coisa bem versátil que tu pode modificar ela quando pode quiser. modificar quando quisesse. Muito bem. Patrícia, parabéns pelo teu trabalho. A gente ficou muito feliz de te ter hoje aqui no programa com a gente. Conhecer mais o teu trabalho, Exato. né? Fora a mostra, né? Porque foi o primeiro momento que a gente conseguiu visualizar teu projeto, Sim. foi por lá. Mas parabéns pela tua trajetória. Muito obrigada. E todo sucesso aí nessa caminhada. Muito obrigada pelo convite. Tá bem. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho, porque na volta vamos começar com o nosso quadro Arquitetando Memórias de hoje. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Eu tô tri-animada aqui, já tô sorridente, porque eu amo o nosso quadro Arquitetando Memórias. E hoje a gente vai falar de locais totalmente diferentes de todos que a gente já falou aqui no programa. Vai rolar Jordânia e vai rolar Israel aqui, com o nosso super querido convidado, arquiteto Márcio Verza. Ele voltou de lá exatamente o quê? Semana passada, né? Semana passada. Então ele tem muita coisa para nos contar realmente desses as locais. novidades estão aqui em primeiríssima mão. Isso. Né? É. Tudo bom, meninas? Tudo Como bem, é que tá? Seja bem-vindo. Obrigado, estamos de volta, né? Depois de toda essa... Quanto tempo tu ficou, Márcio? Foram 14 dias. Olha. Foram 14 dias de viagem, assim, uma viagem de sonho. 3 cidades diferentes, né? Não, foram várias cidades. Ah, foram várias? Foi, assim, porque a gente começou pelo um tour por Israel, né? Então, Tel Aviv, Nazaré, Belém, fomos para Cesareia, Jericó, Mar Morto, né? Tomei banho no Mar Morto, passei lama no corpo, tudo aquilo que renovado, né? Então, assim, várias cidades de Israel e Palestina também, né? Porque a gente não fala na Palestina, mas a gente entra na Palestina porque Belém, onde Jesus nasceu, fica na Palestina. Hoje tem um muro dividindo, então isso a gente vê muito nos noticiários, nas coisas. Ah, o muro ninguém imagina, mas tem um muro, tem uma fronteira, né? E essa fronteira é muito delicada, até porque tem toda aquela questão política, né, entre Israel e... Política, religiosa, é um cunho bem forte, né? É, bem forte. Uma mistura ali. E também, né, já que tu sabe que, assim, esse lugar, assim, é o berço da nossa civilização ocidental, né? Então, assim, lá nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo e o islamismo, tudo no mesmo lugar. Então, a tensão é alta, fato. é alta. Né? A tensão é fato. A gente passa, assim, nos lugares, a gente vê o pessoal armado, né, o pessoal do exército de Israel, aquela coisa com as metralhadoras. É um espaço que a gente tem muito controle, assim, até na própria Jordânia, assim, os hotéis na Jordânia, você entra e você passa por um sensor de segurança. Sua mala passa no sensor. Tudo é bem cuidado, né? É, porque tem a questão do terrorismo, né? Sim, sim. Então Que é bem a mais gente forte. tem que pensar que não é que seja uma questão assim,
que bobagem. Não, eles vivem... Com seriedade, Segurança, né? né? É uma Segurança. coisa que não é que aconteça e ignore. Não, eles vivem, Não. é uma seriedade. É uma seriedade, eles são... Aham. Tu vê muitas câmaras de segurança pela cidade, tipo Israel, assim, que a gente anda, principalmente em Jerusalém. Tel Aviv nem tanto, porque Tel Aviv é uma cidade moderna, cosmopolita, é uma cidade nova, né? Ela tem Sim, 100 é anos, verdade. um pouco mais de 100 anos. Então, assim, mas Jerusalém, como tem toda a questão de tu ter as três religiões ao mesmo tempo dentro daquela cidade, tu tem toda uma segurança. Para entrar no Muro das Lamentações, você tem que passar por um sistema de segurança. Não entra assim. sim. Não é sabe? qualquer coisa, né? E Tipo, é tem um criança, é processo. velho, é qualquer Sim. pessoa. Sabe? Antes da gente falar de Israel, vamos falar um pouquinho da Jordânia. Vamos começar por Petra, que é uma cidade incrível e super arquitetônica, né? Sim. Cidade cheia de história, né? É assim... eu acho que muitos lembram do filme do Indiana Jones. Do Indiana né? Jones, não tem como não, né? Quando eu falei que eu ia para a Jordânia, eu disse, o que tu vai fazer na Jordânia? O que tem na Jordânia? Ninguém, né? Imagina o que é a Jordânia. Jordânia, assim, é um país incrível, né? Assim, é um país muito diferente. É uma monarquia, tem rei, né? Então tem o rei Abdullah lá e Legal, é uma... né? A gente pensa que é só em filme, não, gente. Existe real. A rainha também é muito bonita. Uma rainha muito bonita, bem ocidentalizada, né? Apesar da população ser assim, tu vê as mulheres com as burcas, com todas as os vestimentas. lenços, mas assim, é uma cidade super moderna, né? Nós fomos para Amman, tudo. E visitamos vários lugares da Jordânia, assim, lugares históricos, né, como em Monte Nebo, onde Moisés viu a Terra Prometida. Aí nós fomos para a cidade de Jarrash, que é uma cidade... Acho que a gente também vai falar um pouquinho dessa. É difícil, né? Vocês vão ver que eu vou me embolar e vocês podem rir, não tem problema. É uma cidade interessante, mas assim, Petra é uma cidade que tem mais de 2000 anos, né? E ela foi uma cidade fundada pelos nabateus, que era uma civilização, né, daquela localidade, que o que eles eram? Eles eram comerciantes, eles fundaram essa cidade, por quê? Porque as caravanas que vinham do caminho das Índias, antes do Cristóvão Colombo, Fazer antes do toda Pedro aquela... Alves Cabral, do Vaz do Caminho, aquela era a rota. Exatamente. E eles passavam nessa cidade e essa cidade cobrava impostos para essas caravanas de camelos, de dromedários, de coisas que o pessoal trazia, sedas, especiarias, rumo ao Império Romano, para Roma. Para Roma. Ainda é tempo de Roma, gente, porque ela foi fundada 100 anos antes de Cristo. Imagina. Sabe? Então é uma cidade que tem toda uma história, ela foi fundada pelos nabateus, ela ficou muito tempo, ela foi uma cidade muito importante. Depois os romanos dominaram ela, né? E o curioso dessa cidade, que aquelas imagens que depois nós vamos ver... A gente já pode ir soltando, gente. Vamos aproveitar e colocar as fotos de Petra, que vocês vão ver. Tem um vídeo também, eu acho, Tem né? um videozinho, claro. Que é bem legal, porque assim, ó, isso aí, que eles chamam de o tesouro, né? E a gente imagina, por que o tesouro? É que isso aí é uma tumba, gente. A gente acha que é uma igreja, uma catedral, um templo, o que for. Não, isso aí é uma tumba real, tá? Que acontece? Eles chamam de tesouro porque, assim, as pessoas tentaram danificar muito ele procurando tesouros. Sim. Entendi. Então, eles quebraram ornamentos, eles deram tiro, eles bateram, tudo, porque como era uma tumba real, eles estavam, como tinha no Egito, toda aquela ideia... Sim, com um pouco, estavam tudo lá dentro, né, dentro das tumbas, enfim. E aí o pessoal, assim, o que aconteceu? Eles fizeram isso e encontraram, claro, porque também Petra tem uma história interessante, ela ficou muito tempo abandonada. Porque no tempo, assim, no princípio dela, ela foi muito importante. Depois dos romanos, ela foi também, os bizantinos tomaram conta dessa cidade também. Então, outro templo que nós vamos ver aí, outra tumba, vamos chamar assim, ela é chamada de monastério porque ela foi usada como um monastério. E é possível entrar nelas? Não, elas são proibidas entradas agora. Tem algumas que são menores, porque tudo isso que a gente está vendo nas rochas são tumbas, tá? Sim. A cidade, ela fica no meio, porque a cidade era uma cidade onde tinha o anfiteatro, a basílica, a parte da rua, o comércio, tudo. E teve essa é uma região de terremotos.
Então, ela ficou muito danificada, ela sofreu muito com os terremotos e aí ela foi abandonada. Se perdeu um pouco aquela coisa do caminho também, Sim. e ela ficou muitos anos, assim, séculos abandonada. Esse é o monastério que eu falei para vocês. Nossa, Gente, é muito incrível. esse lugar aí, só para vocês terem uma ideia, eles têm 48 metros de altura. Eu ia perguntar, meu Deus, quanto tem de altura? Eu isso fico tudo? lá na porta, embaixo da Tu porta. fica da porta para baixo. Da porta para baixo. E eu sou baixinho, né? Então vocês têm uma ideia, assim, é uma coisa Que loucura. incrível, sabe? Agora tu vê 2000 anos de história, né? Então, ainda bem que ainda existe tudo isso, né, Sim. Márcio? Existe. E é uma coisa incrível. olha o vídeo. Porque isso aí que vocês estão vendo aí no vídeo é aquela sensação que vocês entram. Porque a cidade ela foi construída no meio de um desfiladeiro. Então você percorre todo o desfiladeiro para chegar nessa parte onde tem o tesouro. E aí você segue mais um outro desfiladeiro, tudo com tumbas, Sim. com portas, com coisas. Aí você chega na cidade em si, que é a parte central, onde tem assim as ruínas, colunas, tem todas essas outras coisas que eu falei para vocês. E depois a gente continua subindo a montanha para chegar no monastério. Gente, essa brincadeira dá 15 quilômetros. Então a gente vai, são 7,5 km para ir, 7 km para ir. Tem que ter uma resistência. Claro. Eu achei que ia ser fácil, chega lá a gente começa a botar. Mas que lindo, né? Já que Nossa. não, aqui essa é a cidade de Jarrash. Jarrash. Essa Gostei, Jarrash. eu gostei desse nome, Jarrash. Essa é uma cidade linda, essa é uma cidade... Também na Jordânia, né? Na Jordânia, fica no norte da Jordânia, próximo à Síria. Nós estávamos a 1 hora da Síria, né, com a guerra, toda aquela Pois coisa. é. Muito próximo, mas ali era um lugar muito tranquilo. Essa cidade, sim, ela é uma cidade que ela é romana, mas ela remonta do tempo do Alexandre o Grande, da Macedônia, que é anterior ao tempo dos romanos, né? Então ela tem 2 anfiteatros, ela tem um hipódromo, ela está embaixo de areia ainda. Ela só 20% dela foi escavada. Nossa. Tem muita coisa para ser descoberta. Sim, meu Deus. E é uma loucura, gente, porque assim, tu imagina a estrutura que tinha essa cidade há 2000 anos atrás. Imagina, Olha que linda essa imagem. é de arrepiar, sim. né? Nós que somos arquitetos, a gente fica imaginando Meu Deus, a gente fica sempre com essa pergunta, né, Márcio? a tecnologia deles. Como eles faziam tudo isso naquela época? Isso é interessante, eu até falo hoje em dia assim, com as pessoas, porque o ser humano, ele tem muita coisa que ele sabia fazer, que ele perdeu, Sim. e agora ele está voltando a aprender a fazer. Porque hoje a gente imagina nas redes sociais, tudo isso que a gente tem, Facebook, Instagram, no Twitter, não sei o quê. Imagina 2000 anos atrás, Meu como é que Deus. era essa questão. Sim, a comunicação, né? E a própria execução das coisas, né? A gente fica bem Não, enlouquecido e com essas isso. cidades, o interessante, tanto quanto Pedra como Jarrash, é interessante assim que a gente vê o sistema de esgoto, a gente vê o sistema de drenagem. Sim, porque drenagem, ela é famosa por isso também, né, Márcio? Exatamente, porque o que acontece? Eles não tinham água. A água era toda vindo da chuva. Então eles tinham que tubular, todas com tubulações, feito de manilhas de cerâmica, de que a gente cerâmica. usava há 100 anos atrás, né? Eles usavam isso. Então as cidades, através de reservatórios, de coisas que... Porque era uma cidade que chegou a ter 20 mil habitantes. Sim, Imagina. então, Petra teve 20 mil habitantes e Jarrash teve 15 mil habitantes. Imagina. Gente, a cidade é 2 mil anos imagina, atrás. É muita gente. Realmente. É uma loucura, né? Mas assim, é incrível. Só pensar Encantador. da história, né? Pois é, tem muita história, É isso isso que que é a gente bacana. ama no nosso quadro. Porque tu falou de história, que é fundamental, tu fala de arquitetura, tu fala Das do experiências que tu universo, teve das lá também, né? vestimentas. Exatamente. Então, realmente, isso nos encanta. E tu Mas trouxe... não, peraí, não Ai, acabou, ai, ai, eu não já acabou, queria. porque eu vou chamar o intervalo rapidinho, porque na Tá volta bem. a gente vai começar a falar um pouquinho de Jerusalém, em Israel. Pode ser, A gente ok. volta já. Nossa, já foi? Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje no nosso quadro queridíssimo de todas as quartas-feiras, Arquitetando Memórias. Agora, o Márcio vai nos contar um pouquinho de Israel. Vamos começar por Tel Aviv, que tu queria nos contar. Tu trouxe esse livro maravilhoso também de lá, né, Márcio? Esse é um livro bom, né? Porque assim, é um livro simples, esse para turista mesmo. Mas é legal porque tem toda a história da Serra. Deve ser Terra lindo, as Santa, né? fotos, tudo. E tem vários lugares que a gente Deixa eu acaba abrir não aqui pra vocês conhecendo verem. e tem coisas que é interessante da gente saber ter ideias
do que acontece, de como é, porque a gente não tem tempo de conhecer todos os lugares, né? Então, a gente vai a alguns mais importantes, Nazaré, Belém, Tel Aviv. E o bacana é que ele está em português, né? A gente estava citando agora. Não, tem todos, tem várias, tem russo, tem árabe. Tem um local preparado para receber turistas. Para receber todos, né? Jerusalém é um dos lugares do mundo que tem o maior índice de turismo, porque em função da Terra Santa, tem gente de toda parte do mundo. A gente acha assim, Europa. Não, Jerusalém é uma cidade fantástica, né? Incrível. E Israel é um país muito bem organizado para isso também, né? Porque eu comecei por Tel Aviv, e Tel Aviv, por ser uma cidade moderna, uma cidade que tem pouco mais de 100 anos, ela foi toda estruturada, ela tem avenidas, tudo. Inclusive tem um bairro bem interessante, que é o Dizengoff, que é um bairro todo em estilo Bauhaus. Gente, eu nem me fala, porque eu tô louca para trazer essa temática aqui, 100 anos do Bauhaus, e tu me diz uma coisa dessas aqui. Porque o pessoal que veio da Alemanha antes da guerra, na década de 20, por aí, eles saíram da Alemanha, de Berlim, coisa assim, e como tinham muitos judeus arquitetos, eles foram fundar os kibbutz, essas coisas, e eles fundaram esse bairro em Tel Aviv, que é todo estilo Bauhaus, são brancos, são aquelas casas brancas com aquelas varandas, com aquelas janelas em fitas. Olha só que massa. É muito legal, assim, a gente que estudou isso, poder ver não simplesmente uma casa, mas um bairro inteiro, né? Sabe? É muito legal. Dizengoff é um bairro interessante, assim, e ele é tombado pela Unesco, né? Então, tu vê a importância, né? Ele é muito importante. Tá, e um pouquinho da capital, Jerusalém. Que eu tô louca para mostrar as fotos. Mas a gente pode até ir mostrando as fotos e a gente conversando. Vamos, boa. A gente vai comentando, enfim. Essa aí é a Cúpula Dourada, né? Que vamos dizer assim, um ícone de Israel, porque o que acontece? Jerusalém tem as 3 religiões, como a gente falou antes. E a Mesquita da Rocha, que eles chamam, ou da Cúpula Dourada, ela fica em cima de onde era o Templo de Salomão, dos judeus. Então, em cima de onde era o Templo de Salomão, tem uma mesquita. Então, por exemplo, abaixo dela está o Muro das Lamentações, que também é interessante. E um pouco além desse espaço, a gente já chega na Igreja de Santo Sepulcro, que é aí essa parte interna, essa é a capela dentro da igreja. Mas é incrível, gente, porque assim, a Igreja de Santo Sepulcro, ela são vários estilos, um em cima do outro, porque Jerusalém foi arrasada várias vezes, né? Sim. Por várias, ela foi tomada pelos bizantinos, pelos otomanos, pelos romanos que desmancharam, depois pelos cruzados, e teve guerras incríveis dos povos ali. Então, a Igreja do Santo Sepulcro, ela tem vários estilos dentro dela, porque ali a gente tem, aqui a igreja, aqui é a capela do Santo Sepulcro, onde Jesus foi sepultado. Ali nesse mesmo lugar tem o lugar onde Jesus foi crucificado e também tem o lugar onde ele foi, vamos dizer assim, foi limpo, foi untado, foi enrolado nas coisas. Então tem várias coisas. Nossa. E dentro da arquitetura disso, aqui já é o Muro das Lamentações. Mas dentro da Igreja de Santo Sepulcro, voltando assim, gente, é maravilhosa, aquelas lanternas, aqueles mosaicos. A emoção que deve... Eu já ouvi vários relatos, né, de amigas que estiveram lá e que a emoção é muito forte, é algo assim indescritível. Aqui à frente da igreja, tanto que uma das portas foi fechada, Saladino mandou fechar, que foi o imperador otomano. A emoção é incrível porque, assim, 2000 anos de história. Para quem é religioso e para quem não é religioso também é interessante. Claro. Porque tu vê a emoção das pessoas lá dentro, sabe? As pessoas, você entra nessa... As crenças, né? Eu acho assim, a religião é muito subjetiva da gente falar, né? Então demais. nós temos que ter aqui é uma coisa muito nisso, né? pessoal, né? Exatamente. Claro. Então, o que eu falo assim? As pessoas, elas pensam... todo aquele simbolismo que passam para elas, né? Tanto como no Muro das Lamentações que a gente viu antes, onde o pessoal põe o seu papelzinho, os bilhetinhos, com seus pedidos, o seu agradecimento, né? E também
no Santo Sepulcro. Então, tudo ali tem todo aquele ritual, o ritual Sim. também dos islãs, que eles param para rezar, a mesquita, o minarete chamando para a hora 5 rezas por dia, eles têm que rezar. 5 por dia, Nossa. é verdade. Então, assim, são É vários... bem rigoroso também, né? Assim, é no horário certo. Não, eu acho que não é tão rigoroso. É? Eles têm horários, assim, tipo de manhã, antes do sol nascer, Sim. depois durante o dia. Ah, aqui voltou essa cidade, gente, é Jarraj. Voltou a Jordânia aqui, ó. Aqui é, só para vocês terem uma Sim, ideia de e é como lindo, é grande, né? Lindo. E aí, voltando para Jerusalém, assim, eles têm esse esquema da reza deles Sim. até no final da noite, que é quando eles, né, vão dormir, então que eles rezam novamente. E, vamos dizer assim, Jerusalém é muito incrível, porque tem a Cidadela, onde tem a Via Sacra, né, que também, pelo que a gente sabe, não se sabe bem se é realmente isso, porque existe em Jerusalém uma maquete que mostra como era a cidade no tempo de Jesus. E a cidade hoje é completamente diferente, porque ela foi arrasada. 70 anos depois de Jesus, os romanos arrasaram por Jerusalém. Nossa, Né? a gente podia ficar o programa inteiro aqui Inteirinho. contando e sabendo mais, descobrindo mais sobre a cultura e sobre a história, né? Foi incrível a tua Poderia. presença aqui. Eu Obrigado. amei descobrir um pouquinho mais dessa cultura. E daqui a pouco a gente convida o Márcio de novo para contar um pouquinho mais, né, Mais de Jaque? alguma das outras cidades que ele visitou. Isso aí. Adorei, bastante. Márcio. Mas a cultura é legal e viajar é o melhor. Melhor É a melhor ainda, coisa né? que tem. Melhor Eu ainda. digo para qualquer pessoa, viajar é conhecimento, porque é comida, é religião, é arquitetura, ver é pessoas, costumes. costumes e diferentes. conhecer, porque o mundo é muito grande. É verdade. Demais. Muita coisa pra gente ver. Que bom, Márcio, muito adorei, obrigada, então, Márcio. pela tua Muito presença, obrigada. tá? Obrigado para vocês. Obrigada. Vamos lá. Gente, nosso programa chegou ao fim, mas amanhã eu e a Jaque a gente está de volta. Até lá. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.